E aí eu quero falar um pouco das ferramentas. As ferramentas ajudam muito nisso. Agora, as pessoas precisam aprender a usar aquelas ferramentas, que é algo que nós aqui da CDRM podemos ajudar muito a essas pessoas. Então, à medida... Então, tem conceitos aí que a gente viveu no passado, né? O Fábio viveu isso, o Antônio, o Cláudio e tudo mais, e que os professores universitários chegavam para a gente com um discurso, né, de temas contábeis, etc., falava muito do famoso custo ABC, né, custo baseado na atividade, e isso para a gente lá atrás era meio que um sonho, porque a gente não conseguia chegar num custo baseado na atividade, a gente não conseguia perceber isso. E hoje, gente, com a tecnologia que a gente tem, com as ferramentas que tem, a gente claramente e muito facilmente obtém isso. Então, à medida que eu vou num project, por exemplo, estou usando o project como exemplo, tá? Mas falando de ferramentas, né? Se eu uso um project e eu desdobro isso no nível de atividade, cheguei na atividade. Eu vou fazer um levantamento, então, no contábil, na parte de planejamento, e dentro do planejamento eu vou discutir tais temas, A, B, C e D, porque eu sei que são temas empresariais. Então, eu cheguei no nível de atividade. E o interessante, pessoal, é que é um negócio fantástico isso. A ferramenta automaticamente te gera o custo ABC. Você tem ali o custo ABC. Você vai ter o custo ABC do planejamento e o custo ABC à medida que você realiza as atividades, né? E à medida que você faz isso, você vai evoluindo em termos de análise do negócio, análise do projeto de alta performance, você acaba tendo uma terceira visão, que é a variação entre o real e o planejado. Olha que interessante isso. Então, quando eu tenho a variação, eu cheguei agora no nível de conhecimento que vai me apresentar onde eu estou errando no meu planejamento. E se eu tenho isso desde o início de um projeto de alta performance, eu vou automaticamente para as fases, etapas e atividades seguindo, ajustando o meu projeto. Então, se eu sei que eu tenho um orçamento de R$ 1 milhão para gastar num projeto, mas numa primeira etapa eu planejei gastar 333 mil e já gastei 400 mil, putz, eu já avancei quase que 70 mil reais aí, né? 67 mil reais, já avancei no custo daquele projeto que eu não deveria ter avançado. Mas aí, pela análise do custo ABC e pela análise das variações, eu estou em tempo de corrigir o meu projeto e de continuar tendo um projeto de alta performance. Porque não adianta um projeto de alta performance eu só entregar no prazo. Eu tenho que entregar na qualidade esperada e no custo esperado, né? Então, aí você vai evoluindo. Então, daqui a pouco eu vou falar mais um pouco dos modelos e dos ferramentais que a gente deve usar em gerenciamento de projetos de alta performance. E aí, a outra variável que a gente sempre tem que levar em consideração também, né? À medida que você faz um projeto, né? Você apresenta primeiro o planejamento, né? Que é a outra vertente, que é do escopo. Ora, eu estou dizendo para você, presidente, que eu preciso de 1,5 milhão para cumprir isso aqui. Você só quer me dar 1 milhão, então vamos ver aqui o que nós vamos cortar de escopo, né? Por quê? Porque no planejamento eu tenho a obrigação de mostrar isso para depois um presidente de empresa, um diretor, né, um gerente não se sentir enganado. Porque, no fundo, quem vai tocar os projetos sou eu, o Carlos, e qualquer uma das pessoas. E o restante da alta cúpula está lá, e está lá no papel correto, está lá para nos cobrar mesmo, né? Esse é o papel deles. Né? É o gerenciamento de riscos, né, em projetos. É isso aí. É isso mesmo. Ô Pedro, eu tenho uma dúvida que é a seguinte: uma vez que você vai implantar um projeto dessa magnitude, né, que quem planejou previu lá 14 meses, né, esse custo e tudo mais, digamos que seja um sistema integrado mesmo, um ERP. Como é que você corta escopo? Porque para mim, um projeto de ERP, acho que ele tem a magnitude exata, não tem como você cortar, a não ser que você fale assim, olha, então não vai ter o módulo financeiro, não vai ter o módulo... Como é que corta um escopo de um projeto dessa magnitude, num sistema integrado? É possível? Ou você reduz o tempo de execução, de repente você põe mais recursos, assim, só para eu entender. Você veio com a pergunta de 1 milhão de
dólares, de libras. Cara, fantástico tua pergunta, tá? E assim, e o que você fala é uma realidade constante em projeto. O tempo todo acontece isso. É o desvio, é o que a gente chama de desvio. O desvio acontece em muitos projetos. Quer dizer, uma coisa que deveria ser anormal e exceção virou regra, tá? E isso, Fábio, tem muito a ver com o processo todo, porque uma coisa que eu não coloquei aqui para você, né, é uma etapa anterior ao planejamento, que é o quê? A etapa da venda. Pode ser um projeto interno, eu vou ter uma venda interna. Se eu estou falando de um RP, eu tenho a venda do fornecedor da solução, do serviço, tudo mais. Então, existe sempre um descolamento, né? Infelizmente, né? Não vou dizer sempre, mas em grande parte das vezes, existe um descolamento entre aquilo que o vendedor está falando para o comprador, o vendedor falando para o cliente, tá? Que é o comprador. E isso é muito ruim, porque muitas vezes o vendedor ele consegue captar qual é o limite de investimento, igual o Carlos comentou, né? Tenho aqui 1 milhão para gastar nisso, né? E ele consegue captar isso, então, durante o período de venda, para viabilizar a venda dele e para ele ganhar a comissão dele, que é interesse dele, tá? Ele vai lá e diz que o ERP vai entregar tudo aquilo que o cliente precisa, tá? Só que no meio daquele monte de coisa que o cliente alertou, o vendedor, ele muitas vezes esconde que tem um conjunto de customizações ali embaixo, que ele não apresentou como deveria apresentar. E aí que dá o descolamento. Então, quando você chega numa determinada evolução, vou ir lá, o cliente comprou, né? Aí o que acontece? Você chega num momento em que você percebe que o teu custo não vai caber naquele projeto. Ele está maior do que o orçamento que foi aprovado. Aí, Fábio, vira sempre uma briga, tá? Muitas vezes o cliente não aceita, muitas vezes o fornecedor de software, como já aconteceu diversas vezes aí, o fornecedor de software acaba botando dinheiro próprio no projeto, porque não tem outro jeito, né? Você tem que passar por aquelas etapas, e você falou bem, não tem como eu não entregar o financeiro de uma empresa. Não dá para implantar a contabilidade sem implantar a parte de custos. Não dá para implantar a produção sem implantar o estoque. E aí vai, né? Então, eu tenho que entregar. Então, isso acaba provocando vários problemas no mercado. Tem empresas que chegam ao ponto de desistir do projeto, para por ali, porque ele se sentiu desrespeitado, né? Até vou trazer como exemplo aqui, né? O que eu fiz? Eu sou mais técnico, mas trabalhei para apoiar. Na fase comercial, nós fizemos um trabalho chamado gestão de requisitos, que é outra ferramenta quando a gente fala de projetos de alta performance, que eu vou aproveitar o gancho aqui e já vou comentar sobre ela, né? Então, todo o processo ele deveria começar na venda. E ao invés de eu trabalhar com aquele modelo tradicional, que não é de gestão de projetos de alta performance, né? De ir lá o vendedor fazer o papel dele, pegar uma visão geral, faça um levantamento de 1 ou 2 dias e já vou lá para o cliente e já entrego um orçamento. Completamente errado. Vai furar. Nós somos com uma equipe de técnicos na época, no período de vendas, né? Nós somos com 3 técnicos. E nós conversamos com várias pessoas aí da equipe de TI, conversamos com o pessoal da fábrica, pessoal de manutenção, pessoal de recebimento de mercadoria, tal, pessoal de estoque, com todo mundo, e conseguimos fazer o apanhado em torno de 237 requisitos. Pô, listamos tudo, é um volume grande? Mas lá está colocado claramente. Eles estão com esse documento lá, nós disponibilizamos para eles, tá? 237 requisitos que estão lá, claros do que precisa. Várias coisas a gente já está apontando, dizendo, ó, isso aqui é customização. O que você quer não é algo que está no padrão do produto, então vai ser customização. Então, o projeto de alta performance começa daí, porque você já tira o fator encrenca futura, né? Você já está sendo honesto aqui desde o momento da venda. Nós passamos um valor mais alto, mas a gente deixou claro para eles, gente, tá aqui, ó, vocês precisam, tá aqui. Você quer menos que isso, aí beleza, você corta o escopo no momento da venda, que aí não tem problema, né? Então, lá no momento da venda, vamos dizer que num projeto desse, para chegar no valor que eles querem, a gente pode ir lá no processo de vendas diminuir um pouco o preço,
diminuir o lucro da empresa que vai prestar serviço, né? Mas chega um momento que não dá mais, porque aí não vale nem a pena você trabalhar, né? Você vai trabalhar, pagar para trabalhar. E aí você vai para o corte de escopo. Quando você faz o corte de escopo, numa situação ótima, né? Como esse modelo aqui que a gente fez de gestão de requisitos, então você vai lá e já fecha com o cliente que requisitos não vão ser entregues. Então, meu amigo, aqui dos 237, nós vamos tirar 48 requisitos. E aí eu cheguei no preço ideal para você. Mas já está tudo combinado, né? Por exemplo, você pode cortar escopo, nesse caso, tirando customizações, dizendo para eles, ó, isso aqui putz, vai sair 80 mil reais, vamos tirar, porque dá para você trabalhar, muda o teu modelo de trabalho, cliente. Pega a prática que já está lá no produto, que é diferente do que você faz, e vou treinar a tua equipe para trabalhar desse jeito novo, tudo bem? Aí tudo bem. Então, são os modelos de alta performance. No modelo de baixa performance, é o modelo tradicional, é aquele que o vendedor, para ganhar a comissão dele, já chega no orçamento no momento da venda, não esclarece detalhadamente o que está lá, com gestão de requisitos, tá, pessoal? Voltando a reforçar aqui uma outra ferramenta desse processo, é fazer a gestão de requisitos desde o momento da venda, né? Entrego aquilo lá para o cliente, ele me faz a aprovação, e aí o bacana, né, Fábio, para complementar, é que se eu cortei lá 37 requisitos, 40 requisitos, depois, vamos dizer nesse caso, até para facilitar o cálculo aqui, né? Sobrou 200 requisitos. Aí, olha que bacana, que é o que está preparado a fazer no momento que ela decidir pela solução apresentada. Ela vai acompanhar a entrega, não é mais do projeto, gente. Olha que sensacional. Ela vai acompanhar a entrega requisito a requisito. Vai estar o requisito número 1, o número 2, o número 3, e cada um deles é mais do que ágil isso, porque eu trabalho, mas não é mais por um conjunto pela sprint, né? Eu começo dentro da sprint a entregar o conjunto de requisitos. Só que eu presto conta não mais pela sprint, mas requisito a requisito que eu entreguei. E a honestidade vai aí, porque isso foi fechado desde o momento da venda, né? Beleza? Muito bom. Essa parte eu quero até comentar, Pedro, o quanto é importante isso que você trouxe, porque muitas vezes o comprador, ele compra um software baseado na marca, baseado em benchmark, que outras empresas do segmento também já compraram, já tem expertise daquele segmento de negócio. Mas quando ele compra requisito, quando ele abre a caixa, quando ele olha, quando ele vai no processo, no microprocesso para dentro do RP, aí sim ele está comprando, aí ele está enxergando exatamente o que ele está comprando. Até que ele faça isso, ele está comprando uma caixa preta, não consegue saber o que está lá dentro. Por mais que hajam demonstrações, parte de pré-venda, tem demo, etc., aquilo é difícil trazer para aterrissar aquilo na operação dele e enxergar requisito a requisito. Isso só fazendo o que você falou, só usando essa ferramenta. Excelente. Muito bem lembrado essa parte. Eu também queria fazer um comentário, né? Pois não. Um dos grandes problemas que a gente sempre enfrentou em projetos é essa questão a questão dos requisitos, que o Pedro mencionou aí com muita propriedade, né? Porque, via de regra, o cliente compra a ferramenta achando que vai resolver o problema dele as is, né? Por assim dizer. E não é. A ferramenta, está certo que o ERP ele é um compêndio de boas práticas, ele vai aprendendo ao longo do tempo, mas nunca vai estar completo, porque a própria vida é dinâmica, né? O negócio é dinâmico e tudo mais, tá? A lei é dinâmica. E aí a gente sofre muito com isso, né? Porque mesmo que você faça um levantamento de requisitos no início, aqueles requisitos podem ir mudando ao longo do caminho. Mas o mais difícil de tudo é você incutir na cabeça do cliente que ele precisa ou deve mudar procedimentos, deve mudar a cultura da empresa, que é algo bastante difícil também de mudar. Mudar a cultura da empresa é muito complicado. Aí a gente acaba esbarrando em muitas situações nessa questão, e é onde que os projetos começam a dar errado, porque mesmo que você tenha requisitos claros, eles podem mudar.
E muito pior se você não tiver requisitos claros, né? Aí é 100% de certeza que não vai dar certo. Então, muito bem colocado pelo Pedro. Isso é o segredo da coisa, né? Isso É o mesmo. segredo você mapear, fazer o mapa. É que nem você vai a algum lugar. Primeiro, você tem que ter o mapa, senão você se perde. E o requisito é o mapa. Muito bom, Antônio. E, inclusive, quero agora pedir a permissão para vocês. Vou dar uma palhinha aqui, né? Só para... É aquela velha história que os caipira falam, né? Interiorzão aí do país, que vai lá e diz que matou a cobra, né? Chega com você na tua casa, contando toda a vantagem que viu a cobra e matou a cobra, né? Então, aí tem o ditado diz, né? Ele mata a cobra e mostra o pau, né? Na verdade, assim, ele tem que matar a cobra e mostrar a cobra, né? Não adianta mostrar o pau, porque o pau ele pode passar no caminho numa lata de tinta vermelha, molhar de vermelho e falar que matou a cobra, né? Eu Traz acho que a o certo cobra é mostrar a cobra morta, né? Ou então deixa ele pode falar, não, eu matei com veneno. E aí? Deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidinho, tá, gente? Falando aqui que eu acho muito importante, eu acho que esse é um tema que é fundamental mudar um pouco a visão das pessoas na gestão de projetos. Vocês estão vendo minha tela aqui, né? Estão vendo minha tela? Sim, agora apareceu o Excel, né? Isso. Estamos vendo. Então, isso aqui que eu digo que é uma gestão de requisitos, né? Então, você vai num cliente, você vai levantar lá, você vai criar um número de requisito, qual é a área que vai ser atendida, que apelido que você vai dar para esse requisito, que ele é único, né? Cada requisito é único, aquilo que eu falei. Ele vai desde o momento da venda até eu prestar conta para o cliente lá no final do projeto do que eu entreguei, né? Então, qual é a característica, né? Qual é a dificuldade daquele requisito, qual é a dor do requisito, qual é a solução que... E a gente tem que... Outra coisa, gente, projeto de alta performance. Escutem o cliente. Para vocês que vão ver o vídeo aqui depois, põe isso na cabeça. Escutem, mas não adianta escutar da forma tradicional que a gente escuta as coisas, né? Entra por um ouvido, sai por outro, né? Escuta de forma concentrada. Então, todo requisito, você vai lá e pergunta para o cliente, o que você propõe para isso? Mesmo que ele não conheça a tua solução, o teu produto, né? O que você vai fazer, você vai perguntar para ele está participando. E é fundamental, porque do cliente vem muitas e ótimas ideias, né? A que processo eu me refiro desse requisito? Qual é o impacto que ele está causando na minha empresa? Qual é a causa raiz desse requisito? Qual é a solução que eu, empresa, que estou lá vendendo a solução, estou apresentando, né? O que eu vou fazer, né? Para resolver esse requisito? O que tem nesse requisito já hoje em dia, né? Tem no sistema, sim ou não, né? Tem na solução, né? Qual é o pilar estratégico? A que estratégia que ele afeta, sim ou não, né? Que benefício esperado, se eu resolver esse benefício, tá? O que eu vou ter, qual é o benefício que eu vou ter disso, uma vez resolvido, né? Qual é o ganho esperado em números, né? E aí, existe uma classificação automática, por exemplo, nessa planilha, tá? Que, de acordo com as respostas que a gente põe aqui, ele diz se é mandatório, importante e desejável. Porque o próprio cliente pode chegar à conclusão de, num determinado momento, e para o investimento que ele tem, eu vou trabalhar só com os mandatórios nesse momento, vou trabalhar com 70% dos mandatórios, 30% dos desejáveis e 10% dos, aliás, 30% dos importantes e 10% dos desejáveis. Então, ele pode combinar para ver o que ele quer, né? Por isso que isso aqui é interessantíssimo quando você trabalha nesse conceito, né? Qual é o tipo de demanda que tem ali, né? Se é uma demanda que eu, dono do ERP, ao invés de cobrar do meu cliente para fazer, eu não deveria pôr no produto e deixar de cobrar uma customização. Eu melhoro o meu produto, melhoro a visibilidade do meu produto no mercado, eu vou ter uma contribuição intelectual do meu cliente no meu produto e vou deixar de cobrar dele. Por isso que o tipo de demanda é importante para a análise posterior que se segue, né? Se é core, se é back-office, em que unidades do cliente eu vou usar
esse requisito, né? Em que negócios, não só a unidade, mas em que negócios do cliente eu vou usar o benefício, né? Quem vai pagar por isso é o próprio cliente, é a área de produto, né? É investimento interno, né? Trabalho aqui, se for interface com um conjunto de informações, qual é a ação esperada disso? Isso aqui basicamente é entregar o produto padrão e dar um treinamento. Aí a planilha já faz aqui alguns cálculos automáticos também de custo, tá? Vou pular essa parte, tá, gente? Só para ser mais rápido, né? Se esse requisito que eu estou trabalhando é avançado, diferencial ou básico, se ele já tem dentro do meu produto ou se eu tenho que fazer uma adequação do produto. Ele representa aqui uma funcionalidade, uma confiabilidade, performance, ajuste de processo e que tipo de solução que eu vou aplicar, um desenvolvimento interno, uma revisão de processo, a implantação pura e simplesmente do produto padrão, né? E aí eu vou dizer como que eu vou implantar, em que módulo que eu vou tratar isso aqui, qual é a minha proposição de valor, chegar ao cliente e falar, cara, eu vou resolver isso aqui com o meu produto, dentro da parte padrão, ele vai ter essa resposta imediata, olha que bacana, gente. Vai ser a partir do SAP, a parte de BO, né, o back-office, né, a parte contábil, e o resultado disso é pura e simplesmente implantar o produto, né? E aqui eu já deixo claro que não tem nenhuma evolução tecnológica, né? Não vamos enganar jamais cliente. Quando tem evolução tecnológica, a gente põe aqui também, né? Não, isso aqui é um negócio... Pô, fazer gestão de estoque é um negócio padrão. Não tem evolução tecnológica. Vamos deixar claro isso para o cliente, né? Se é um diferencial meu ou se não é, do concorrente, né? O impacto que isso aqui tem na entrega. Aí ele me ajuda a pontuar também, aqui no exemplo, né? Onde eles nos ajudaram a pontuar o que é grave, o que é importante, qual é a tendência daquilo, o GUT, né? O famoso GUT, e o GUT vai me chegar se é mandatório, importante ou desejável, né? Aí vem as premissas para isso e as observações. E olha que bacana, gente. É aqui que a gente faz o acompanhamento, vou baixar aqui o combo para vocês verem, de todas as etapas que eu vou entregar. Então, perceba que aquilo que eu falei é uma verdade, tá? Eu começo na arquitetura, depois eu digo se esse requisito eu já resolvi no Business Blueprint, já está resolvido no BBP, sim ou não. Depois eu digo se eu já migrei ele para construção, se ele já foi para o treinamento, para o teste unitário, integrado, tal, tal, tal. Então, por exemplo, quando eu trabalho de forma no Agile, né, que são iterações, eu posso pegar um único requisito e ele ser uma interação. E aí eu vou percorrer, olha que bacana, gente, eu percorro já o projeto inteiro aqui dentro dessa única interação. Vamos dizer que esse requisito número 4 vai ser a sprint 1. Vou trabalhar só com ele. A primeira entrega vai ser só ele, tá? E aqui eu já estou dizendo em cada etapa que ele vai passar. Mas aqui é independente se for um projeto tanto Agile quanto se for um projeto Waterfall. Dá na mesma, tá? Então, eu só vou ter aqui o modelo para acompanhamento. Ó, foi para Hypercare, né? Virei em produção, foi para Hypercare, já está no suporte e já está solucionado. Encerrei. Então, aqui, quando eu tiver os vários solucionados, eu encerrei o meu requisito, né? A ideia era só dar uma mostrada para vocês, só para vocês entenderem da realidade que nós, CDRM, estamos propondo para os projetos de alta performance das empresas, tá? E isso vale para qualquer tipo de projeto, tá, pessoal? São modelos aplicáveis para qualquer tipo de projeto. Ótima essa planilha, hein, Pedro? Tem todas as características ali, o passo a passo, né, dos processos, os impactos, né, o que precisa de customização também. Ótima. Gostei muito, Pedro. Legal, muito obrigado, Carlos. E aí, gente, evoluindo nessa linha, quando eu vou para as etapas já de execução, vamos sair do planejamento, vamos lá para a execução agora, né? Então, já quando eu vou para a execução, eu também tenho que aplicar modelos e ferramentais de alta performance. Voltando o nosso modelo aqui, a nossa visão para um projeto que é uma entrega, uma venda de um software, né? Já falamos de requisitos, depois eu tenho que fazer o acompanhamento. Cada requisito, ele tem um conjunto de atributos que vão ser entregues, né? Então, eu tenho um requisito lá que vai me falar da gestão do meu cliente, por exemplo, tá? Então, poxa, para fazer a gestão do meu cliente, eu preciso implantar o meu cliente dentro da minha nova solução, né? E implantar as várias fases do meu cliente. Não é só o cadastro, né? Eu tenho o cadastro, eu tenho a movimentação,
eu tenho as entregas que eu tenho que fazer para o meu cliente, eu tenho a gestão de relacionamento que eu tenho que fazer para o meu cliente, e aí vão as várias coisas. Mas para que eu tenha um projeto de alta performance, eu preciso de números. Eu não tenho um projeto de alta performance sem acompanhar números. Eu não acompanho números, né, quando eu faço os projetos de hoje, tá? Os projetos normais, mesmo os agiles. Agile não tem praticamente nada de número. Você vê pouquíssima movimentação de número em projetos agile. E quando eu falo em números, eu falo em você aplicar um modelo, tá? Com ferramental, onde tudo aquilo, por exemplo, que eu tenho que cadastrar num sistema, quer seja importando dados, né? Testando aqueles dados ou digitando aqueles dados. Pode ser importando, já tenho lá no outro sistema, não vou digitar tudo de novo, não vou castigar o meu cliente fazendo ele digitar, eu vou lá e importo. Ou digito, tem coisas que ele não tem no modelo dele, ele vai ter que digitar, não vai ter outro jeito, né? Pode passar por uma planilha Excel primeiro e depois importar tudo, não tem problema, tá? Mas tudo isso, gente, eu tenho que ter um indicador de desempenho. E aí esse indicador de desempenho, ele vai durante a fase de execução. Então, a cada pedacinho que eu avançar no meu projeto, igual vocês viram lá na planilha, né? A cada transição que eu passar por lá, eu vou apontando o quanto que eu atingi já de resultado. Quanto que eu devo atingir e o quanto que eu já atingi. Então, numa situação dessa, por exemplo, e aí eu vou ser simplista, né? Eu vou pegar só o cadastro do cliente. Vamos dizer que eu tenha que importar o cadastro do cliente. Eu posso importar tudo, fazer o famoso dump load, né? Importar tudo numa tacada só ou importar em partes, mas eu tenho que definir isso. E qual é o número que eu vou importar? Olha, o número é claro, Pedro, por que você está perguntando? Eu tenho 5.000 clientes, então eu tenho que importar 5.000 clientes. E aí, durante o projeto, o gestor de projeto de alta performance vai fazendo uma análise dos números que ele já atingiu. Pô, de 5.000, na data de hoje, que eu estou fazendo aqui um Quality Assurance, quantos que você já importou? Ah, importei 500. Ah, maravilha. Realmente, na data de hoje, estava planejado para você implantar 500. Consegui. Porque eu não vou ficar justificando atraso meu depois que o leite já está derramado e não tenho mais o que fazer. E aí eu só tenho que chegar para o sponsor e pedir mais dinheiro, o que é muito chato, né, gente? Então, eu planejo os números que eu vou atingir, de todas as etapas, de todos os cadastros, de todas as transações, de todos os testes que eu tenho que fazer e vou acompanhando a evolução disso. Na medida que eu acompanho a evolução, então era para atingir 500, mas eu só fiz 250 clientes. Meu amigo, na data de hoje, não podia. Eu tinha que estar com 500. Você não fez. Então, a ferramenta, que também a gente pode fazer isso a partir de uma planilha, e eu já tenho os modelos prontos para a gente usar nos nossos projetos da CDRM, né? Então, eu já tenho tudo isso pronto, podemos usar nesse modelo, ou podemos criar as ferramentas lá no cliente, né? Mas, na medida que eu planejo, eu vou apontando para ele que ele está no vermelho, sinalizo o vermelho para ele. Pô, era 500 e você fez 250 até a data de hoje. Meu amigo, como que nós vamos corrigir isso, né? 5W, 2H, né? O what, o where, o when, né? O que vamos fazer, por que vamos fazer, quando vamos fazer, quem vai fazer, né? Quanto que isso está me custando agora nesse momento por causa desse atraso e como que nós vamos corrigir isso. Então, você já sai automaticamente de um apontamento desse um plano de ação. Mas não é um plano de ação à parte, não. No próprio apontamento do planejado contra realizado, a planilha, a ferramenta já vem automaticamente, já te cobra. A planilha te cobra o 5W 2H. E você tem que responder lá. Tá? Então, você vai dizer qual é o remédio que eu vou aplicar para corrigir isso aqui. Então, as etapas de execução, elas precisam estar trabalhando em projetos de alta performance com modelos diferentes do que a gente tem hoje, com indicadores de desempenho, mas indicadores que me levem às correções, né, às corretivas, automaticamente, num tempo muito curto, né? E tudo isso validando também, dando sequência no planejamento, com os custos que eu estou atingindo nesse momento da execução.
tá? Se eu fiz tudo isso, eu estou fazendo a lição de casa, eu estou enxergando. Se eu tenho um problema para resolver, eu já enxergo para resolver naquele exato momento e vou resolvendo. Então, qual é a consequência de um projeto de alta performance levada dessa forma, com esse ferramental, com essa metodologia? É chegar no momento lá da virada em produção ou da entrega e tá tudo legal, gente. Por quê? Porque através desse modelo de gestão de alta performance, eu fui monitorando o tempo todo. Acho que é isso, Diniz. Falando de gestão de alta performance, né? E até dado aí o tempo que a gente marcou, basicamente era esse contexto que eu queria passar para vocês, né? E o que viabiliza muito nós, da CDRM, estarmos contribuindo com os nossos clientes, né? Para que eles mudem esse modelo, para que saiam da situação universal de você ter em torno de 60% dos projetos no mundo inteiro que sofrem problemas e atrasos, né? Sofrem problemas de atraso, problemas de necessidade de corte de escopo, né? Custos exacerbados fora do orçamento, né? E a qualidade abaixo da expectativa dos nossos clientes. Muito obrigado, Pedro. Ótima Obrigado. aula aí, passou rápido. Obrigado, Carlos. O papo Uma hora é bom, ficou pouco. rápido, né? Na verdade, o tempo acabou sendo o nosso inimigo, porque eu tenho certeza que tem muito mais conteúdo relacionado à alta performance que o Pedro poderia explorar, que de gestão de time, de comunicação, gestão e tal. Começou a falar de gestão do custo, que é importante se acompanhar passo a passo aí o custo do projeto e sinalizadores, né, de que o custo está saindo do controle, etc., né? Exatamente. A parte de que ele falou em outra oportunidade, que é o gargalo ou a parte de PERT CPM, né, que a gente usa muito na construção civil também, a parte do caminho crítico, o que não pode atrasar, o que é tarefa que se atrasar não impacta o resultado final e o que é tarefa que não pode atrasar porque está no caminho crítico. Então tem muita coisa importante aí que a gente poderia explorar, né, Pedro? Mas dado a uma hora aí, é pouco tempo. Sinceramente, caberia mais umas 3 rodadas aí ou mais para falar de alta performance em projetos. Vamos ter oportunidade de fazer novas sessões, Diniz. Beleza? Maravilhoso. Algum comentário, Carlos? Final? Não, eu só gostaria de agradecer mesmo a oportunidade. Foi de grande valia. O Pedro sintetizou muito bem aí com relação ao projeto, às fases. É lógico que o tempo foi curto, né? Daria para fazer pelo menos umas 2, 3 horas aí, que seria ainda melhor, né? Mas foi muito bom. Eu gostei bastante. Parabéns, Pedro. Muito obrigado, Carlos. Obrigado por ter participado, viu? Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado pela oportunidade também, Cláudio. Antônio, eu que agradeço, Carlos. Estamos à disposição, se você precisar de algum apoio aí, consultoria, mão de obra, pessoa, gestão, PMO, a gente tem como te atender, tá? Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Boa noite. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite até.